porque o prefeito de Maricá, ele é vice-presidente nacional do PT, Washington Quaquá, ele criticou a ala Neoconservadores em Conserva do desfile da Escola de Samba Acadêmicos de Niterói, que homenageou o presidente. A agremiação mostrou famílias dentro de latas, né? Falamos disso aqui, algumas com adereços com referência religiosa. Para Quaquá, quem quer governar o país precisa entender o Brasil real. E a sigla não pode deixar de dialogar com quem é conservador nos costumes. Essa ironização aos conservadores por parte da escola que homenageou o presidente provocou várias reações na sociedade, com a oposição comandando uma ofensiva com críticas ao presidente e também à escola de samba. Dávila, até gente do próprio Partido dos Trabalhadores entende que alguma coisa fugiu do roteiro, né? É preciso analisar com lupa a situação que envolve essa crítica aos conservadores brasileiros, à família brasileira. Eu acho que de tudo que se falou em relação ao desfile, talvez esse seja o ponto mais crucial, né, Dávila? Com certeza. E não é qualquer petista, é o vice-presidente do partido dizendo isso. Ou seja, mostra claramente que o desfile pegou muito mal, em parte, que entende a importância da família, da religião para o povo brasileiro. Não compreender isso, como bem disse o vice-presidente do PT, é viver afastado, longe da realidade do brasileiro. Então, mostra, Candidato, que este mal-estar não foi circunscrito apenas àqueles que condenaram o desfile, mas à própria base do governo. E aí, o que o presidente da República faz? Dobra a aposta no erro. Não, vou lá visitar, vou lá parabenizar. Ou seja, ele não escuta sequer o seu próprio partido, como mostra a fala do vice-presidente do PT. Por isso, é um governo que vive numa bolha, num mundo criado de acordo com a ideologia do partido, ignora completamente a realidade, o sofrimento e os valores que a maioria dos brasileiros preza como algo fundamental para a sua vida. Pois é, Bruno, você trouxe aquele cenário aqui, daí algumas pessoas escreveram, Lula não pode fazer igual o Filipão fez na Copa do Mundo, em que perdeu por 7-1, porque teria sido melhor o Filipão sair da carreira do futebol com o título de campeão mundial, né? Mas depois ele foi disputar um outro campeonato e acabou saindo daquela forma. Se a gente fizer a analogia, talvez Lula deveria sair antes de disputar e passar por uma situação em que ele perderia para um Bolsonaro. Quando você menciona isso, precisaria de uma situação que envolve a inelegibilidade do caso da escola de samba. Ele não poderia simplesmente ajustar a narrativa e aí apresentar o anúncio para os seus eleitores, olha, decidi parar por aqui, vou curtir com a minha família, sei lá. Precisaria de toda essa situação que envolve a escola de samba e uma possível inelegibilidade. Quero embarcar, inclusive, naquela análise feita pelo Mota. Ele não poderia simplesmente colocar um ponto final, anunciar, parei por aqui, agora quem vai seguir é fulano, beltrano, alguma coisa nesse sentido? Claro que poderia. Óbvio, seria o normal, mas o Brasil não é nada normal. Ou esses 72% do período governado pelo PT no século atual, nada disso é normal. Nós passamos por várias anormalidades. Nós passamos por Mensalão, nós passamos por Petrolão, nós passamos por Lava Jato, nós passamos por narrativas, manipulações, mentiras. Nós passamos, por exemplo, por ministros que nada tem a ver com a função que exerce. Nós passamos agora por exonerações dentro do IBGE, uma vez que os funcionários estão falando que, numa possível manipulação de dados, há um autoritarismo por parte do presidente, que foi o mesmo que entre 2007 e 2012 comandava o IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que também houve indícios que estão disponíveis para todos verem aqui, de manipulação de dados. Nada disso é normal. Manter também um projeto de poder por 40 anos, como disse Lula nos anos 80 lá atrás, que demoraria 40 anos para implementar um projeto de poder no país, nada disso é normal se você pensa no incremento de produtividade, no incremento de renda, em liberdade das pessoas, em um país com qualidade de vida, em um país onde os bandidos não convivem com a sociedade
que trabalha todos os dias e virou refém, nada disso seria normal. Então, o meu ponto, a minha leitura, e de novo, sem compromisso com o erro, e não disse que vai acontecer, é uma possibilidade, é porque o Brasil não é normal. Nada disso é normal, nada do que acontece nesse governo é normal. Acabamos de ver a possibilidade de tentar passar para transporte grátis. Nada de graça. Quando algo é de graça, você é o produto. O populismo vivo em 2026 acontecendo debaixo das nossas caras. Então, uma pessoa que passou pela história que ele passou e simplesmente dizer há poucos meses que não vai mais sair como candidato porque quer curtir, eu imagino que o próprio entorno dele faça esse tipo de pressão, porque a cabeça dele é um projeto de poder que demoraria 40 anos, que não sou eu falando, foi ele falando lá nos anos 80. E agora, quando ele está próximo de concretizar isso, ele simplesmente sai de cena? Será que ele se permitiria com a cabeça que ele tem? Então, dentro da nossa normalidade de raciocínio lógico, para mim seria o mais normal. Fez uma vida, concorde com ela ou não, agora chegou aos 80 anos de idade, vai fazer o que ele bem entender de sua própria vida. Mas, de novo, nada no Brasil se mostra normal dentro da política que estamos vivendo. Então, ele poderia fazer isso. Mas, como dizia Hélio Bicudo, ex-fundador, ou melhor, fundador do PT, quando ele saiu do partido, ele falou e meteu bastante a boca no Lula, falando que o próprio partido e o Lula tinha saído de todo o caminho e tinha buscado outras formas. Ele chegou a falar que ele tinha se corrompido, que ele corrompia a sociedade brasileira, e muita gente dentro do PT já veio a público falar que o partido parou no tempo, precisa mudar a mentalidade. Há poucos meses da eleição, fica difícil ele simplesmente dizer: estou indo embora. Não me parece ser o perfil dele. Pois é, 2 pontos rápidos, Mota, só para a gente fechar essa discussão, colocando ou lembrando do que disse Michele Bolsonaro. Você acha que esse desfile poderá ser uma pedra no sapato durante a campanha eleitoral? Esse é um ponto. E o outro ponto, Lula acaba sendo refém da sua própria gestão da carreira política, em que não criou mais figuras, né? Não permitiu que outras figuras se destacassem, por exemplo, no Partido dos Trabalhadores. Ele é refém de si próprio? Imagina a gente fazendo essa pergunta para Maduro. Maduro, você ficou satisfeito com o resultado da sua carreira? Você podia ter criado um sucessor? Essa é a menor das preocupações, Caniato. Eu vejo certas figuras políticas com um apetite de poder que ultrapassa qualquer coisa, ultrapassa o raciocínio lógico, ultrapassa o conceito de lei, ultrapassa o conceito de democracia, ultrapassa o bom gosto, é o poder a qualquer custo. Eu não vejo nenhuma programação ou intenção de sair de cena de um jeito ou de outro. Eu acho que a intenção, o plano é permanecer em cena até quando der. Mais 10 anos, mais 20, mais 40, ninguém sabe o dia de amanhã. Agora, entregar o poder voluntariamente, justamente nesse momento brilhante da história do Brasil, onde eles estão conseguindo fazer tudo o que sempre planejaram durante toda a existência da esquerda brasileira. Vocês acham realmente, com tudo isso que a gente está assistindo, o aparelhamento das instituições do Brasil que está por trás desses escândalos todos? A máquina do Estado foi toda colocada a serviço de interesses particulares. Essa é a privatização que já aconteceu no Brasil. Não, vocês acham realmente que eles vão dizer: não, tá bom, já juntamos uns cobrinhos, já conseguimos aqui umas mutretas, agora vamos deixar outras pessoas ocuparem esses cargos, vamos sair de cena? Eu acho que a possibilidade disso acontecer de forma voluntária é zero. E respondendo a sua primeira pergunta, Caniato, não, eu não acho que esse desfile de escola de samba vai ter nenhuma influência relevante. Eu acho que a gente já gastou tempo demais com isso. Esse assunto é uma bomba atômica de deboche, porque usaram dinheiro dos impostos para fazer propaganda eleitoral antecipada de um governo populista e perdulário.
Se isso tivesse acontecido no governo Bolsonaro, o mundo ia cair em cima da cabeça dessas pessoas. Não vai acontecer absolutamente nada. Agora, sinceramente, há coisas muito mais graves acontecendo neste momento, nas quais deveria estar o foco do país.